E aí, galera esperta! Como é que está, Rogério? Turma aí, reta final. Reta final. O que você acha? A galera tá focada, eu tenho certeza. Não só focado, e o Enem tá aí, né? Com certeza. Hoje nós temos mais algumas questãozinhas aí pro Enem. O que você acha? Vamos trabalhar aí. Vamos trabalhar, os alunos vão poder fixar mais conhecimento, não é isso? Isso e mesmo. A gente hoje vai ver algumas questões de ainda, né? Das conferências, a gente fez um relato das conferências passadas, muito bem. Mas hoje a gente vai ver mais algumas aí para fechar aí, para a gente saber o que houve nessas outras conferências. Com certeza. Beleza? Então, meu diretor, lá no quadro, por favor. Aula 48.1, Rogério. Rogério, é o seguinte, a gente vai ver aí sobre o protocolo de Montreal. Muito bem. Opa! Vamos ver aqui. Começar a rabiscar. Rabiscar agora. Montreal, o de Kyoto, a de Joanesburgo, falar sobre crédito de carbono e vamos ver o Agora Vai Enem para 2022, galera. Vamos Mais lá. uma parte, né? Do Agora Vai, né? Exatamente. Bem, a gente tem habilidades que a gente quer que o nosso aluno consiga alcançar. Exato. A gente quer que ele consiga analisar diferentes processos de produção ou circulação de riqueza e suas implicações socioespaciais. O Protocolo de Montreal. A Convenção de Viena contribuiu para o surgimento, em 1987, do Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio. Ele é um tratado internacional que entrou em vigor em 1989. O Brasil aderiu a este protocolo em 6 de junho de 90. Montreal, só relembrando, é uma cidade do Canadá. Muito bem. Bem, efeito colateral. Vamos lá analisar esse infográfico que fala um pouquinho aí sobre a questão da camada de ozônio. Com o aquecimento global, como o aquecimento global ajudou na recuperação da camada de ozônio. Na década de 1980, o que a gente tinha a situação aí? Ó? As pesquisas indicaram, a gente até falou isso na aula anterior, né, professor Jorge? Que os CFCs, clorofluorcarbonos, que são os gases emitidos por refrigeradores, que falamos em aulas anteriores, né? Como refrigeradores, spray, extintores, onde a gente encontrava esse gás, extintores de incêndio, isopor, estavam danificando a camada de ozônio. Isso lá na década de 80, né? Como falamos anteriormente. 2. Então, a solução, o que foi a solução? Em 1987, os países da ONU assinaram o Protocolo de Montreal, prometendo substituir os CFCs por gases que não danificam o ozônio e o que fez o nível de ozônio subir gradualmente de novo. Então, o que estava acontecendo com o ozônio? Diminuindo. Estava ficando rarefeito. Rarefeito. Então, a partir do momento que foi substituído os CFCs por gases menos danosos, começou o quê? A reconstruir, né? A aumentar o nível de ozônio na camada de ozônio. O aquecimento, 3. Como o aquecimento global retém o calor da troposfera, ele acabou resfriando a estratosfera, dificultando as reações químicas que destroem o ozônio. Então, olha só, esfriou, então aí como ficou mais frio, esses gases não conseguiu atingir mais essa camada aí de ozônio. Então, por isso que a gente está vendo esse efeito colateral do aquecimento global na recuperação de ozônio. O que é ozônio? É uma substância formada por 3 átomos de oxigênio, que, presente na estratosfera, ajuda a proteger o nosso planeta dos raios nocivos, né, que são ultravioleta tipo B, que causam câncer e outros problemas que já falamos em aulas anteriores, professor Jorge. Ok. Beleza, então o Protocolo de Montreal atualmente é o único acordo ambiental
multilateral, cuja adoção é universal. 197 países assumiram o compromisso de proteger a camada de ozônio. Olha só, Rogério. Então, ele é o único que é unanimidade. Exato. Todos assinaram e todos adotaram o protocolo de Montreal para acabar com o CFC. Com certeza. Beleza? Porque, obviamente, está relacionado a um impacto menor nas grandes economias. Exatamente. É isso? Com certeza. Como Estados Unidos e China, por exemplo. A gente já viu em aulas e já mostramos vários infográficos mostrando que a China e Estados Unidos têm o maior PIB do mundo, são os dois que estão disputando a hegemonia da economia internacional. Beleza, Muito vamos bem. lá. Vamos agora falar sobre o Protocolo de Kyoto. Isso aqui também vocês devem levar para a prova de vocês esse conhecimento sobre o Protocolo de Kyoto. Ele é de quando? 1997. E, Rogério, 97, o que tu estava fazendo em 1997 da tua vida? Eu não lembro, não. Não, tu não estudava ainda não? Não estava fazendo faculdade, não? Não, minha faculdade é de 2004. Meu amigo, eu estava no segundo ano da faculdade. Foi quando nasceu meu filho. Meu filho está com 25 anos. Beleza, olha só. É um acordo internacional entre os países integrantes da ONU, firmado com o objetivo de reduzir a emissão de gases causadores de efeito estufa. E, obviamente, que esse efeito estufa, a consequência dele é o aquecimento global, o aquecimento do planeta Terra. E aí, quando a gente fala dos gases do efeito estufa, são, em parte, responsáveis pelo aquecimento global. Então, quando a gente analisa os gases, o que tem maior participação que contribui para aumentar o efeito estufa da Terra é o CO2, que é o dióxido de carbono, que já falamos em aulas anteriores, o CH4, que é o metano, e o NO2, que é o nitrogênio. São responsáveis aí, são pela transformação aí, intensificação do efeito estufa na Terra. Certo, professor Jorge? Então, Beleza. os principais gases são esses. Então, Protocolo de Kyoto, 1997, obviamente que os nossos queridos alunos vão pensar onde é essa cidade aqui, que é no Japão. Emissões globais dos gases do efeito estufa por setor econômico. Aqui já é um pouco diferente. Aqueles gases são emitidos na atmosfera, mas para emitir gases do efeito estufa, obviamente que são por ação humana, Isso por algum mesmo. tipo de atividade que está sendo desenvolvida em algum lugar. E aí, esse gráfico nos mostra justamente essa porcentagem por área econômica, por setor econômico, que joga esses gases na atmosfera. Olha só, o maior campeão, 25%, eletricidade e aquecimento. Muitas cidades, minha gente, elas, para ter energia elétrica, elas ficam com motores ligados, às vezes até 24 horas por dia. É isso, Rogério? Isso mesmo. Às vezes não tem motor naquela cidade, mas tem termoelétricas na cidade, que também ficam ligadas 24 horas por dia. Muito bem. Isso mesmo. E muitas das vezes é óleo diesel que está queimando 24 horas por dia. Aí é complicado, né? Essa questão. Muito bem. E agora isso em milhares de cidades mundo afora. Então, o dióxido de carbono, gás carbônico, vem principalmente dessa emissão desses gases que saem destas termoelétricas. Beleza? Muito bem.
Construção civil 6%, energia 10%, transporte. Olha aí, você que tem sua moto, seu carro, é 14% que nós que temos veículos jogamos na atmosfera, 14% desses gases poluentes. A indústria é outro muito potente e poderoso, emite muitos gases também de efeito estufa. E o segundo colocado é a agricultura, silvicultura e outros usos da terra. 24%, Rogério. Desses 24%, a gente tem que lembrar que aqui tem o metano, né? O metano, o boi faz o cocôzinho lá. Exatamente. Isso vai fermentar, vai ficar pegando calor o dia todo e vai evaporar o metano para a atmosfera. Muito bem. Agora, só para relembrar, são milhões e milhões de cabeças de gado em todo o mundo. Ok? Bem, vamos lá então para a Conferência de Joanesburgo. Ela foi em 2002, onde? Na África do Sul. O nome da cidade é essa, Joanesburgo. A Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como Rio+10. Então, galera, a Rio+10, ela foi 10 anos depois da Rio 92, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Ok? Então, chama-se Rio+10, mas foi em Joanesburgo, na África do Sul. Exatamente. Ok? Também foi uma conferência ambiental da ONU, ok? Também chamada Cúpula da Terra. Beleza? Vamos lá. E essa Rio+10 é porque em 92 nós tivemos aqui uma conferência do meio ambiente no Brasil, né? Isso, a Rio 92, que chamada também a Cúpula da Terra. Exatamente. Isso, tá certo. E aí, quando foi em 2002, 10 anos, por isso que está falando aí, é conhecida também a conferência de Joanesburgo como Rio+10, 10 anos após a conferência que aconteceu em 92 no Rio de Janeiro. Crédito carbono. O que é o crédito carbono? Surgiu com o Protocolo de Quioto, um acordo internacional que se estabeleceu que entre 2008 e 2012 os países desenvolvidos deveriam reduzir 5,2% em média das emissões dos gases do efeito estufa em relação aos níveis medidos em 1990. Então, eles teriam que reduzir, né, o que é principalmente esses gases, como dióxido de carbono, como falando anteriormente outros gases, para poder diminuir essa poluição atmosférica. Então, surgiu esse termo chamado crédito carbono, que a gente vai entender aqui no próximo slide. Só voltar lá, Rogério. Então, crédito de carbono, nosso querido aluno tem que associar ao protocolo de Quioto. Exatamente. Vamos lá. Então, um crédito de carbono é a representação de uma tonelada de carbono que deixou de ser emitida para a atmosfera, contribuindo para a diminuição do efeito estufa. Então, olha só, ele teria o quê? Já que no seu país, qual que era a ideia do crédito de carbono? Porque a gente sabe que a floresta de pé, ela absorve, principalmente quando ela é jovem, esse CO2 da atmosfera e ela transforma tipo como algo positivo para o seu crescimento, a partir dessas transformações, reações químicas. Então, o que vai acontecer? Já que o teu país, a ideia do protocolo era o seguinte, já que você não consegue mais preservar, ou você não tem área preservada, você pode pagar determinados países, principalmente subdesenvolvidos, onde tem as suas florestas, para garantir a preservação daqueles hectares de floresta, porque aí você vai estar compensando essa poluição que você lança anualmente para a atmosfera. É mais ou menos a ideia do crédito de carbono. E aí tornou-se uma moeda. Hoje, vários países financiam projetos aqui dentro da Amazônia para a preservação da floresta, para poder garantir o seu desenvolvimento lá no país.
Ele está produzindo lá, mas ele tem que deixar a sua contribuição para o mundo, que é a preservação dessa floresta, que é muito importante para a retirada do dióxido de carbono da atmosfera. Para favorecer a participação dos países, foi criado um mecanismo de flexibilização em que uma das estratégias estabelecidas foi o MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Ele possibilita que os países interessados possam comprar os créditos de carbono oriundos de qualquer nação, desde que seja em desenvolvimento, que tenha ratificado o protocolo. Ratificar significa assinar, confirmar que está de acordo com alguma ideia. No caso, os países que estão de acordo com o protocolo de Kyoto, com o crédito de carbono. Beleza? Um país que não consegue reduzir a própria emissão poderá comprar, desde que o país vendedor tenha atingido níveis excedentes às cotas estabelecidas. Como funciona o mercado de carbono, Rogério? Beleza. É aquilo que a gente estava falando há pouco, ó. Então, até no texto anterior, voltar rapidão aqui, ó. Aquele país, ó, que não consegue reduzir a sua própria emissão, eu preciso da indústria, então eu vou continuar produzindo. Não estou conseguindo reduzir a emissão. O que poderá ser feito? Comprar crédito, desde que o país vendedor tenha atingido o nível excedente às cotas estabelecidas. Como o Brasil conseguia na época, principalmente, atingir facilmente, e esses países subdesenvolvidos começaram a vender esses créditos de carbono para países mais desenvolvidos que não conseguiu controlar essa emissão de uma forma mais, vamos colocar, intensa de liberação de poluentes para a atmosfera. Então, como funciona o mercado do carbono? Cada tonelada de CO2 não emitida ou retirada da atmosfera por um país em desenvolvimento pode ser negociada no mercado mundial, aquilo que eu falei há pouco, através dos créditos de carbono. O crédito de carbono, a unidade comercial com valor monetário na qual representa uma tonelada de CO2, que é o dióxido de carbono equivalente. MDL, o que é o MDL? Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Baseia-se no artigo 12 do Protocolo de Kyoto, possibilita a redução de gases do efeito estufa através da cooperação entre países em desenvolvimento. E nós temos aí RED, Mecanismo de Pagamento por Resultados Nacionais, comprovado de redução de emissões provenientes de desmatamento, degradação florestal, manejo sustentável de florestas e manutenção e aumento dos estoques de carbono. Então, isso acabou virando mercado e começou a ser vendido o famoso crédito de carbono. Importante saber, no Brasil, a comercialização do crédito de carbono é feita em leilões da BM-FB Bovespa. As transações comerciais são realizadas online. Isso quer dizer o quê? Que é na internet. E as regras são determinadas por meio de anúncios públicos ou editais. Beleza, galera. Então, olha só. Onde que se comercializa crédito de carbono no Brasil? É na Bolsa de Valores, lá em São Paulo. Ok? Bolsa de Valores de São Paulo, ela está inclusa no rol das principais bolsas do mundo, né? Ela está incluída nessas bolsas de valores do mundo inteiro. Então, obviamente que muitas multinacionais vão fazer parte desse leilão para comprar crédito de carbono aqui no Brasil, para amenizar a situação de emissão que eles fazem lá no país deles. Exatamente.
Vamos lá. Agora aí, mais um Agora Vai, né, professor Jorge? Da nossa unidade 3, que a gente dividiu em várias partes. Ó. Agora Vai Enem 2022. Tá aí o nosso mascote, que é o... É o Rai, é o Rai. O Rai. Raimundo. Raimundo. Muito bem. Vamos lá. Agora vai trilhando rumo ao Enem. Agora vai 2022. Geografia, galera, na área, mais uma vez com vocês aí. Então vamos falar agora sobre geologia do Brasil. Geologia do Brasil. Quando a gente fala da geologia do Brasil, a formação é antiga, ou seja, há muito tempo na história geológica foi formada a geologia do Brasil. E, consequentemente, por conta dessa formação antiga, nós iremos encontrar no Brasil médias altitude, um relevo desgastado, né? Quando a gente fala de estrutura geológica, existem aí na Terra 3 estruturas geológicas: escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramento modernos. Que dobramento moderno são as formações mais recentes na geologia terrestre. No Brasil, não, muito bem. Olha o professor fazendo as montanhas aí como a Cordilheira dos Andes. O Brasil não tem na sua formação geológica essa unidade, essa estrutura chamada de dobramentos modernos. Nós temos o que aqui no Brasil? A maior parte do nosso território é formado pelas bacias sedimentares, 64%, 36% do nosso território de escudos cristalinos. Beleza. Então, Rogério, só relembrando que quando o aluno vê montanhas, quando ele vê aquelas cadeias de montanha nos livros, nos filmes, aquilo que são os dobramentos modernos. Muito bem. O Himalaia, Isso. Cordilheira dos Andes, os Alpes, região de dobramentos modernos. Isso. Embora ela seja uma cadeia de montanha, assim, ó, deixa eu ver aqui, vou começar a desenhar, né? Olha só, elas são altas, né? Muito altas. Aí, o que que acontece? Elas são altas justamente por elas ser modernas. Muito bem. Porque se ela fosse antiga, estava desgastada. Desgastada, muito bem. É isso? Exatamente. Então, elas estariam mais suavizadas, elas estariam assim, ó. É isso, Rogério? Muito bem. Tinham virado serras, alguma coisa nesse sentido. Né? Só que ela estaria em forma rochosa ainda. Muito a rocha bem. nata. Então, por isso que chama-se dobramentos modernos. Ou seja, são choques de placas tectônicas em que, embora a gente possa imaginar que são rochas, elas são a parte mais leve. Por isso que ela soergueu. Muito bem. Não é isso? E podem ser chamadas de dobramentos recentes também. Então, aqui no mapinha abaixo, nós temos, ó, volta só um pouquinho lá, professor Jorge. Aqui, ó, rochas cristalinas, falando de escudo cristalino no Brasil. Onde que a gente vai ter essa área mais acidentada do Brasil? Ó? Pode ver que na Amazônia a gente não tem, né, tantas rochas cristalinas assim, né? Vamos colocar comparado com outras áreas, né? Em Rondônia a gente encontra rocha cristalina. Rochas sedimentares a gente vai encontrar já em maior proporção dentro do Brasil. E rocha vulcânica a gente vai encontrar principalmente nessa região do centro-sul do Brasil, pegando centro-oeste, um pouco do sudeste e sul. Essas rochas vulcânicas que são resultados de antigas erupções geológicas que aconteceram aqui no Brasil e a partir do intemperismo, desagregação dessas rochas, formou um solo aqui no Brasil conhecido como terra roxa, que é um solo muito orgânico e que foi aproveitado muito para o cultivo do café. Beleza? Vamos lá. Formação de bacias sedimentares. Formação de bacias sedimentares. Então, o que que acontece? O escudo cristalino são essas partes rochosas que Muito a gente bem. já falou. Elas são altas. Tá aqui, ó. Esses são os escudos cristalinos, pessoal. Eles passam por um processo de erosão, sol, chuva, vento, calor, frio. Aí ele vai passar pelo aquele processo que a gente falou na aula passada, que é o intemperismo físico
o intemperismo químico e o intemperismo biológico. Exatamente. E com isso, aliada aos milhares de anos, que é o tempo, vai desgastar esse escudo cristalino que vai, de forma gradual, ao longo do tempo e transportado pela chuva para essas áreas mais baixas. Milhões e milhões de anos trazendo essas partes de cima, transportada pela água, passando por esse processo de intemperismo físico, químico e biológico. Esse escudo cristalino, que são rochas, se desgastam e é transportada pelo vento e principalmente pela chuva para as áreas mais baixas, dando origem às bacias sedimentares. Muito bem, exatamente. É isso? Com certeza. Então, digamos que podemos perguntar assim, Rogério, para o aluno. Temos o escudo cristalino A e o escudo cristalino B. Podemos perguntar, qual é a que foi mais desgastada? É isso? Aí ele, professor, a mais desgastada é a menor, que é a letra A que o senhor colocou. Exatamente. Pode estar em regiões com processos climáticos, morfoclimáticos diferenciados. Com certeza. Quanto mais próximo das regiões tropicais, maior será esse intemperismo físico, químico e biológico. Exato. Outra observação que a gente faz é o seguinte, em relação às estruturas geológicas, que nas estruturas de escudo cristalino, os processos que predominam são os processos de desgaste, erosão, intemperismo, e nas áreas de bacias sedimentares, o que está predominando? A sedimentação, ou seja, essa área mais baixa está recebendo o quê? Detritos dessas áreas mais altas. Então, na área de escudo cristalino, o desgaste supera a sedimentação. E aqui na bacia sedimentar, qual é o processo que predomina? É a da sedimentação, ao invés de desgaste. Exatamente. E pelo próprio nome, bacia sedimentar, então quer dizer que é uma bacia que recebe sedimentos. Exatamente. Muito Isso? bem. Sedimentos estes que vêm de áreas mais altas. Com certeza. Desgastadas ao longo do tempo pelo intemperismo físico, químico e biológico. Muito bem. E as erosões também, né? Isso. Nesse caso. Nós temos aqui as estruturas geológicas do Brasil e a gente consegue observar bem tranquilo, ó, embasamento, estruturas de embasamento complexo em verde, que a gente vai encontrar nessas regiões, né, professor Jorge? Áreas de maior altitude em relação às nossas áreas de menor altitude. Então, quando a gente fala dos pontos mais altos do Brasil, a gente vai encontrar lá no escudo da Guiana, que faz parte do escudo cristalino do Brasil, o Pico da Neblina, com 2.994 metros de altitude. E também no pico, lá nos escudos das Guiana, a gente vai encontrar outra região também de elevada altitude, que é o Pico 31 de Março, com 2.973 metros de altitude. Então, olha só, onde que a gente consegue observar, ó, escudo cristalino do Brasil Central, as áreas de escudo, é a minoria, ó. Aqui, no extremo norte, a gente vai encontrar também escudos e umas ramificações aqui na parte do Nordeste e na região sul do Brasil e Minas Gerais e São Paulo. Por isso que a gente tem várias serras aí na região sul, né? Porque essas áreas a gente tem estrutura de escudo cristalino. Outra observação a partir desse mapa que eu quero falar para o aluno, professor Jorge, é o seguinte, ó, que na região de escudo cristalinos, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar os recursos minerais. Minerais, olha a legenda. A gente encontra ferro, vamos encontrar alumínio, calcário, em regiões... Calcário não, alumínio, carvão mineral, nas regiões de escudos cristalinos. Ó. Se você pegar os minerais, você vai encontrar alumínio, vamos colocar chumbo, cobre, estanho, ferro. Todo escudo cristalino a gente encontra os minerais, metálicos ou não. E nas regiões de bacias sedimentares é onde a gente encontra aqui no Brasil e no mundo
petróleo, o carvão mineral, o gás natural, que são os combustíveis fósseis. Legal. Então, galera, esse mapa, o título dele diz Brasil, estrutura geológica e recursos minerais. A geologia está ligada intimamente ao estudo de onde tem recursos minerais. Com certeza. É a geologia que faz esse serviço. Minerais e combustíveis fósseis Exato, também. combustíveis fósseis. E que são recursos, né? Com certeza. Então, olha só, qual é o setor que faz isso? Qual é a empresa que faz isso no Brasil? CPRM. Muito bem. É isso? Exatamente. Vamos lá. Vamos avançando. Então, a gente tem aqui, ó, era geológica e os principais acontecimentos no Brasil e no mundo com o passar das eras. Lá no pré-cambriano, o que a gente teve aí, geral? No início, né? No início, formação das rochas mais antigas, magmática, formação de minerais metálicos, formação dos escudos cristalinos. Por isso que as regiões de escudo cristalino, o processo de desgaste é bem intenso, elas são bem desgastadas, porque ó, lá do pré-cambriano. Isso, no Brasil, né? Estamos falando do Brasil. Beleza? E no mundo, a gente está falando aí. No Brasil, o que teve no pré-cambriano? Ó? Isso. Formação dos escudos cristalino brasileiro e guiano, formação da jazida minerais metálica e formação das serras do mar e da mantiqueira. Então, essa segunda coluna é Brasil e essa primeira coluna a nível mundial, geral. Exatamente. Beleza? Vamos analisar aqui o Cenozoico, que é a nossa era mais recente. O que teve a nível mundial? Formação da cordilheira atuais como Alpes, Andes, Himalaia, que falamos que são dobramentos modernos, e internas glaciações na América do Norte. A glaciação chegou à região dos Grandes Lagos, que é lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, na Cenozoica, quais são os acontecimentos geológicos? Formação das bacias sedimentares, terciário e quaternário, como Pantanal e Amazônia, e atividade vulcânica e formação de ilhas vulcânicas aonde? Lá no arquipélago de Fernando de Noronha, Ilha de Trindade e outras no litoral atlântico Brasil, certo? Então a gente tem aí esse processo de acontecimentos com o passar das eras geológicas a nível mundo e a nível Brasil. Para a gente não esquecer, isso aqui, essa brincadeira aqui, ó, milhões e milhões, e milhões de anos, tá? Desde o pré-cambriano, lá no início de tudo, quando o planeta era praticamente fogo, só lavas e vulcões ainda em processo de resfriamento. Exatamente. Ok? Por isso que estão dizendo aqui, ó, no geral, a nível mundo, formação das rochas mais antigas são as magmáticas. Exato. Ok? Mais alguma informação? Tranquilo, vamos Tranquilo? lá. Bora, adiante. E agora a gente vai trazer aí, ó, informações sobre o relevo do Brasil. O relevo brasileiro é caracterizado por baixas e médias altitudes. Leve isso para você, hein? O relevo brasileiro, ele é baixa e médias altitudes. Não tem altas altitudes. Não temos montanhas no Brasil. Isso, então cancela essa palavra. Se aparecer alguma coisa dizendo que aqui tem altas altitudes, não tem. Ok? Vimos por isso que a gente mostrou isso aqui para vocês, esse mapa anterior, para você entender que nós aqui, ó, no pré-cambriano, nós temos formação de escudos cristalinos no Brasil, ó. Então, a nossa formação pré-cambriana que nós temos aqui já está muito desgastada. Exato. Por isso que nós não temos dobramentos modernos. Ok? Vamos lá. Dobramentos modernos que vai ter aqui na Cordilheira dos Andes. Muito bem. Assim, né, Rogério? Exatamente. Beleza. Nós, aqui no Brasil, temos o predomínio do relevo, são de planaltos e depressões. Beleza? Exato. Temos aí 3 unidades de planaltos, depressões, mas o que predomina, e planícies, né? São 3 unidades de relevo encontradas no Brasil. Não temos a 4ª unidade, que são as cadeias de montanha, mas quando a gente analisa a nível Brasil, o que vai predominar em maior parte do nosso território são planaltos e as depressões, como a gente está vendo aqui de acordo com as cores
planaltos, depressões e planícies. E as planícies aqui no Brasil é a minoria. E planícies estão localizadas aonde no Brasil? Principalmente próximo ao litoral, essa parte em verde, e na proximidade dos grandes rios do Brasil. São as áreas de planícies. Exatamente. E em Rondônia nós temos planícies? Temos planícies em Rondônia. Aqui, ó. Planície do Pantanal e do Rio Guaporé. Exatamente. Muito bem. Beleza, galera? Avançando. Então, os planaltos. Nessas regiões de planalto, o processo de erosão superam os de sedimentação, porque estão sendo desgastados há muitos anos por conta dos processos erosivos e do intemperismo. Na planície, o processo de deposição de sedimento é superior ao de desgaste, ou seja, é uma área mais baixa, então o que está recebendo constantemente? Sedimento das áreas mais altas, que são os planaltos. Então, quase ela não tem desgaste, assim, ela sofre desgaste por conta das erosões, mas esse processo de recebimento de sedimentos é bem maior do que o desgaste. Ou seja, ela recebe sedimentos. Sedimento. Por isso que esse processo de deposição de sedimentos, está dizendo ali no texto, ó, que é superior ao do desgaste. Exato, muito bem. Porque é uma região mais baixa. Depressões. Não existe depressão absoluta no Brasil. Ou seja, o que é a depressão absoluta? É essa depressão que está localizada abaixo do nível do mar, como o Mar Morto, o Mar Cáspio, que são depressões absolutas. Depressão do Brasil está acima do nível do mar, e quando a gente fala de planícies, planaltos, depressões, planaltos são as áreas mais altas no Brasil, depois vem depressões e planícies, as regiões mais baixas. Vamos lá, avançando. Questão 1, para a gente analisar. Os canais meândricos são encontrados com frequência nas áreas úmidas cobertas por vegetação ciliar. Descrevem curvas sinuosas, harmoniosas e semelhantes entre si. Várias são as condições essenciais para o desenvolvimento dos meandros. Camada de detritos de granulação móvel, coerentes, firmes e não soltas. Gradientes moderadamente baixos. Fluxos contínuos e regulares. Cargas em suspensão e de fundo em quantidades mais ou menos equivalentes. A drenagem fluvial, ou seja, dos rios, né, Rogério? Exato. Apresentada desenvolve-se em qual ambiente topográfico? A. Vales encaixados. B. Escarpas íngremes. C. Depressões absolutas. D. Planícies sedimentares. Ou letra E. Cordilheiras montanhosas. Então, se o aluno perceber bem, o texto está falando de região de baixa, né? cargas em suspensão, olha só, está na água, Com certeza. está levando para algum lugar. Então, obviamente que o aluno vai saber que estamos falando de planícies sedimentares. Muito bem. Vamos lá. Questão 2. São formas de relevo mais ou menos planas ou suavemente onduladas, em geral de grande extensão, e que o processo de deposição de sedimentos supera o de desgaste. O fragmento revela o conceito de ravina, falésia, planície, planalto ou Inselbergs. Marca logo, tranquilo. Também está falando de planície, meu Muito querido bem. aluno. Exato. Deposição de sedimento. Com certeza. Acabamos de ver isso aí, né? Questão 3, né? Pela sua extensão e posição, a América do Sul apresenta uma variedade de paisagens naturais. É característica natural da América do Sul a existência de A. Áreas sujeitas e abalos sísmicos nas porções setentrional e oriental. B. Rios que drenam a vertente do Pacífico mais caudalosos e extensos do que aqueles que desaguam no Atlântico. C. Vegetação de pradaria na porção norte e de conífera no sul. D. Maciços antigos no centro-leste, planícies sedimentares no centro, dobramentos modernos no extremo oeste. E letra E. Clima temperado úmido no norte, clima desértico quente no oeste e clima tropical no sul. Rogério, ele vai lembrar dos dobramentos modernos que nós falamos, que tem a Cordilheira dos Andes. Exatamente. Então, é lá no extremo oeste. fechou. Falamos das planícies sedimentares Na região no centro. central, né? Da Exatamente, América, né? os maciços antigos lá no centro.
Muito bem. principalmente aqui no Brasil. Beleza? Exatamente. Questão 4. O material de origem corresponde à formação rochosa original que foi intemperizada para dar origem aos solos, fornecendo a ele suas principais características. No Brasil, um tipo de solo muito fértil, que é formado a partir de rochas de origem vulcânica, como o basalto, e, portanto, ricas em enxofre, tornou-se importante para a agricultura do país. A que tipo de solo a descrição acima se refere? Loess, podizólico, laterito, terra preta de índio ou terra roxa? De origem vulcânica é a terra roxa. Não é isso, Rogério? É isso aí. Então, gostou aí? Foi Tranquilo, né? Você agora bate-bola, vai. bacaninha de Top, revisão, muito coisas que bem. o aluno já viu, né? Isso mesmo. E aí a gente dá só aquela pincelada só para relembrar. Com certeza. Galera, é isso. A gente vai agora, mas daqui a pouquinho a gente volta para fazer a revisão. Valeu, tchau.